Em relação ao princípio não confisco, ainda tem mais uma coisa para falar. O Supremo entende que as multas, chamadas multas punitivas, as multas punitivas tributárias, as multas punitivas tributárias, não podem exceder a 100% do valor do tributo, sob pena de serem consideradas confiscatórias. As multas punitivas tributárias não podem exceder a 100% do valor do tributo, sob pena de serem consideradas confiscatórias, violando o 150, inciso 4 da Constituição. Violando o artigo 150, inciso 4 da Constituição. O que é isso, gente? Vou explicar para vocês. No direito tributário, a gente tem 3 tipos de multa tributária. Basicamente, 3 tipos de multas tributárias que existem. O primeiro tipo é chamada multa moratória. O primeiro tipo de multa tributária é a multa moratória. O que é multa moratória? É aquela que você deve pagar simplesmente porque você está atrasado na sua obrigação de pagar tributo. É multa moratória. Tudo bem? Existe um outro tipo de multa que é chamada multa punitiva. É dessa que a gente está falando. Que é uma multa que é devida em razão de cometimento de uma infração administrativa tributária. Uma infração administrativa tributária. Normalmente relacionada a algo que a gente chama de obrigação acessória. Normalmente relacionada a algo que a gente chama de obrigação acessória. O que é obrigação acessória? A gente vai ter uma aula sobre isso, mas enfim, os assuntos se comunicam, então vou antecipando para vocês. São obrigações de fazer algo no interesse da administração, obrigação de fazer ou não fazer algo no interesse da administração tributária. Obrigação acessória é a obrigação de fazer ou não fazer algo no interesse da administração tributária. Isso que é obrigação acessória. As multas punitivas estão relacionadas a justamente quando o cara não faz algo que ele deveria fazer, ou então faz aquilo que ele deveria não fazer. Com exemplos fica muito fácil de entender, gente. Todo mundo sabe que quem vende uma mercadoria tem que emitir nota fiscal, não é isso? A nota fiscal, o dever de emitir nota fiscal é uma obrigação de pagar tributo? Não, é uma obrigação acessória. É a obrigação de fazer alguma coisa no interesse da arrecadação da administração tributária. Todo mundo sabe que quem tem que pagar imposto de renda tem que fazer uma declaração anual do imposto de renda. Fazer a declaração é uma obrigação de pagar tributo? Não, é uma obrigação de fazer uma coisa no interesse da administração. Beleza? Tudo bem? Por exemplo, meu filho estuda no Colégio São Vicente de Paulo. O Colégio São Vicente de Paulo, ele não tem que pagar imposto, porque ele tem imunidade tributária, por ser uma entidade de educação sem fins lucrativos. Mas ele é obrigado ainda assim a emitir nota fiscal. Emite nota fiscal dizendo, olha só, o aluno tal pagou tanto de mensalidade e a gente não pagou nenhum imposto porque a gente é imune. Mas é uma obrigação acessória, tá? Que sobrevive sem a obrigação principal. O direito tributário tem dessas coisas. É diferente do direito privado, tá? Então, o que o Supremo está dizendo aqui é que quando a pessoa comete uma infração dessas
administrativas tributárias, normalmente relacionadas à obrigação acessória, a multa que é aplicada pelo não preenchimento da declaração, pela não emissão da nota fiscal, ela não pode superar 100% do valor que seria devido pelo tributo. Então, no caso, por exemplo, da nota fiscal, que não foi emitida, se, por exemplo, o ICMS seria R$1.000, essa multa pelo não emissão da nota fiscal não pode ser de R$1.100. Ela tem que ser no máximo de R$1.000. Ela não pode ultrapassar o valor do tributo que está relacionado àquela obrigação. Entenderam isso? Então, a multa punitiva não pode ser superior a 100% do valor do tributo, sob pena de ser violadora ao princípio constitucional do não confisco. Tudo bem? Existe um terceiro tipo de multa, que é a chamada multa qualificada. Estou antecipando um assunto que a gente vai ter lá na frente, mas vale a pena a gente ir falando, tá? Multa qualificada, que é uma multa que é aplicada quando o sujeito, mais do que descumprir uma obrigação acessória, ele comete um crime, pessoal, ou uma contravenção. Existem alguns crimes contra a ordem tributária, né? Por exemplo, ele falsifica documentos para pagar menos tributo, é um crime de fraude. Ele dolosamente omite fatos geradores, comete um crime de sonegação. Ele retém, por exemplo, não precisa anotar nada disso, só estou dando exemplos, tá? Ele retém a contribuição previdenciária dos seus empregados e não repassa ela para o INSS, fica com o dinheiro. É um crime também contra a ordem tributária. Então, quando ele comete uma situação muito grave, essas multas, elas são normalmente 150%. E aí o Supremo tem um tema de repercussão geral que ele está analisando no presente momento para ver se essa multa de 150% seria confiscatória ou não. Tudo bem? Em relação às multas moratórias, que são o primeiro tipo, o Supremo tem uma tendência, também está julgando um tema de repercussão geral, tem uma tendência a dizer que elas não podem superar a 20% do valor devido do tributo, sob pena de serem confiscatórias. A única jurisprudência pacífica em relação à multa são dessas multas punitivas que eu falei para vocês, não pode ultrapassar 100%. E aí tem um montão de julgados, eu tenho aqui um monte, né? Eu botaria a remissão aí, né? Por exemplo, ao ARE 83.1377, ARE 83.1377. A ementa é assim: tributário, multa, valor superior ao do tributo, confisco, artigo 150, inciso 4 da Carta da República. Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes, aí cita um monte. Aí tem, por exemplo, ADI 551, é um precedente. Nisso o Supremo está pacificado. Fala. Essa multa moratória é calculada em razão do mês, do ano? Então, cada ente público estabelece de forma diferente. No Rio de Janeiro, em relação a dias. Então vai 0,0 por dia, entendeu? Mas aí vai somando, quando chegar a 20% tem que parar. Tá? Tem uma tendência do Supremo, na verdade o Supremo já disse que é constitucional até 20%. Quer dizer, 20% é constitucional. Mas se passar de 20%, ele está analisando o caso de Belo Horizonte, que era de 30%. Não terminou de julgar ainda, até onde eu acompanhei. Então ele está sendo testado para ver até onde pode ir essa multa moratória. Mas você vai falar, pô, mas é injusto, né? O cara parou em 20, demorou 20 anos para julgar, mas aí a correção monetária pode continuar incidindo. É só multa moratória, legal? E juros de mora também podem continuar incidindo. É que multa não é juros, né, pessoal? Juros tem um caráter de compensatório. Multa tem um caráter punitivo. É para punir a pessoa. Tudo bem? Bom, tem outro julgado aí, se quiserem anotar, que é o
RE 81550. Tem um monte, gente, tem um monte. Essa aí está pacífica. Agora, opinião do professor. Eu acho que o Supremo, ele aplica errado esse dispositivo do 150, inciso 4, a esse tipo de caso. A fundamentação está errada. A conclusão pode estar até correta, mas eu acho que a fundamentação está errada. Quem sou eu para dizer alguma coisa, mas a gente está na academia, né? Então eu tenho direito de falar que o Supremo errou. Eu acho que errou mesmo, tá? Por quê? Pelo seguinte, esse princípio é um princípio constitucional tributário, certo? Ele visa a limitar o poder de tributar, certo? A imposição de multa não decorre do poder de tributar, decorre do poder sancionatório, porque tributo não é sanção por ato ilícito, certo? Poder de tributar é o poder de prerrogativa de instituir tributo, enquanto o poder sancionatório, né, que decorre do poder de polícia também, é o poder de instituir sanções. Então, você utilizar um princípio constitucional tributário para multa me parece errado, certo? O que ele poderia ter dito é assim: a Constituição tem em ao menos 3 lugares, artigo 5º caput, artigo 5º 22, o artigo 170, né, 173, ele escreveu aí, regras que protegem o direito de propriedade. Logo, se houver uma multa que ultrapasse 100% do valor do tributo, ela violará o direito de propriedade. E não 154, que é um princípio constitucional tributário, que é voltado para tributos. Entenderam? Poderia manter o mesmo raciocínio, só que fundamentar de forma diferente. Tá legal? Entenderam a crítica? Ele poderia usar o artigo 5º caput, que fala do direito de propriedade, o artigo 5º 22, que fala do direito de propriedade, e o outro acho que é o 170, né? Inciso 2, se não me engano. É o 170, deixa eu ver aqui. É o outro que eu botei, pedi para vocês fazerem a remissão aí, é o 170, inciso 2? É isso aí, 170, inciso 2. Tá legal?